Oi, gente! Nós vamos falar sobre vasos de honra e vasos de ira. Em 1 João 2:1 fala assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. E se algum homem pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós confessamos os nossos pecados, isso significa que nós estamos reconhecendo que o mau procedimento está em nós e que nós aceitamos uma vida em conformidade com a bondade e os mandamentos do nosso Pai. O Senhor, o nosso Pai, Ele pode nos perdoar e purificar das transgressões. E a morte de Jesus no madeiro não foi o final do seu ministério, mas sim uma mudança para uma nova fase. Agora ele serve como um nosso advogado, o nosso ajudador, o nosso mediador diante do Pai. E o João, 1 João 2:12 fala assim: Escrevo-os, filhinhos, porque vós pecais, e porque o vosso pecado estão perdoados, por causa do nome dele. Então, como nós, vaso de honras, oramos, tem que ser no nome do nosso Messias, para que haja perdão. E o Messias, ele que vai interceder por nós, que nós vimos no outro versículo. É importante nós, vasos de honra, ter uma vida de oração e de arrependimento, porque a ausência de pecado nunca vai estar longe de nós. Essa é a diferença entre nós e os vasos de ira. Além deles não acreditarem na oração, no poder da oração e do Messias, eles não se arrependem dos pecados. Porque quem toca no nosso coração para arrependimento é o Messias. Então, se ele não move, isso não acontece. Como os eleitos, os vasos de honra funcionam, eles conseguem ficar sem se arrepender dos pecados? De maneira nenhuma. A partir do momento que o Messias, ele morreu no madeiro e nós agora temos a graça, os mandamentos, eles passam a estar dentro do nosso coração. Então, todos os eleitos, eles já se arrependeu, mesmo no momento que eles estão pecando. Aquela consciência pesada que nós temos é o Espírito Santo agindo. As blasfêmias contra o Espírito Santo é exatamente não ouvir a voz do Espírito Santo. E isso os ímpios, os vasos de ira não conseguem ouvir. O eleito, ele não consegue resistir à voz do Espírito Santo. Ele vai ouvir e ele vai acabar obedecendo. O Espírito Santo, ele é irresistível de uma forma espiritual. Quando você entra em depressão ou ansiedade, é porque você está recusando algo que é irrecusável, que é ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você peca contra o Espírito Santo, é porque você não crê nele. E você não tem fé na graça e no agir do Espírito Santo, você está pecando contra ele. Porque você não consegue crer igual os vasos de ira, eles não creem. E só quem consegue pecar contra o Espírito Santo são os vasos de ira, porque eles não creem no Espírito Santo, no agir, eles não têm fé. O Pai não deu fé para eles crerem no Messias, no madeiro. Quem atua na sua vida e faz a graça acontecer é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que age nessa ação regeneradora, transformadora da sua carne. O próprio pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a graça, e só quem faz isso são os ímpios, os vasos de ira. Vamos ler 1 João 3, do 3 ao 6. E qualquer homem que tem
Nele, essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também ele transgride a lei, porque o pecado, ele é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Nós sabemos que o Senhor, ele voltará. Isso nos faz ter a intenção de agradá-lo. E o pecado, ele é uma questão de extrema gravidade, porque o nosso Pai, ele revela o seu caráter em sua santidade na lei. O pecado é a transgressão da lei, é a iniquidade, é uma oferta pessoal contra o nosso Pai. Em João, ele tem consciência que nós cristãos pecamos e nós podemos receber o perdão por intermédio da morte do nosso Messias, ao confessarmos os nossos pecados, e qualquer que peque, ele não vai ouvir e nem vai conhecer. João tem em mente que os pecadores, os falsos cristãos, ou os vasos de ira, cuja a confissão de Jesus é falsa em seu coração, o João ele está colocando o mundo, o que é a desobediência ela causa, porque ela está nele. O próprio Jesus, ele adverte que essas pessoas o chamarão de Senhor e falarão grandes milagres em seu nome, mas na verdade eles não são os discípulos genuínos. E a iniquidade, ela é a transgressão da lei. Então, literalmente, quando nós cometemos os pecados, espiritualmente nós estamos limpos desse pecado, porque ele tirou os nossos pecados, ele tirou a culpa do pecado das nossas vidas, de que você já pecou, que você já vai cometer. A graça, essas são as boas novas, e o único que tem poder para tirar o pecado é o Messias, porque ele foi livre do pecado. E aqui diz que qualquer que permanece nele, o que é permanecer nele? É permanecer querendo nele. Porque o sacrifício dele foi suficiente no madeiro. Porque se nós permanecermos nele, porque se você está nele, você está continuando com os seus pecados sendo justificados. E você está sendo transformados pelo Espírito Santo. Porque quando eu conheço, você não tem mais os pecados atrapalhando esse relacionamento. Essa questão de justificação. Então nós temos que entender que na Bíblia, pecado é pecado, mentira, é egoísmo, é adultério. Tudo é pecado. Não existe categorias para pecados. Então nós somos justificados pela graça. Por isso que nós não somos mais vasos de ira. Porque os vasos de ira não são justificados pela graça. Nós, quando pecamos, nós se arrependemos, nós temos culpa. E o vasos de ira, ele não se arrepende, eles não sentem culpa de fazer o mal. Porque os vasos de ira, eles não acenderam e não creem. Então, eles não têm consciência do que eles fazem. O pecado para o ímpio é você não desfrutar dos prazeres terrenos. Olha só a distorção que é, biblicamente, isto. Então, só resumindo, quando vasos de honra, ele peca, ele é justificado através da graça. Ele não tem o pecado como culpa. Em 2 Pedro 2:9, o Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do julgamento.
para o que sejam punidos. Em 1 Pedro 2,9 fala o seguinte: mas sois gerações escolhidas, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, vasos de honras, nós somos pedras vivas, usadas para edificação. Nós fazemos parte de um templo vivo, do corpo e do povo do nosso Pai. Nós somos uma geração escolhida por Ele. Nós somos unidos, nós somos sacerdotes reais. Somos uma oferta de sacrifício espiritual no nosso Pai. Olha só como esse texto é rico. Nós somos gerações escolhidas. O quê? O nosso Pai escolheu antes da criação do mundo e nos deu para Jesus. Sacerdote real. Isso vai acontecer no milênio. Uma nação santa. Nós não somos santos, nós somos justificados e santificados pelo madeiro. Um povo peculiar. Nós somos separados. Para quê? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Anunciar a palavra de quem nos chamou. Quem nos chamou? O nosso Pai, o nosso Messias. E vós sois chamados das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, nós éramos vasos de ira porque nós pecávamos, nós estávamos nas trevas, nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o Messias para a maravilhosa luz. Então nós somos tirados da depravação total e sermos justificados pela nossa fé, para nós possamos dar frutos. Eu quero que você pense nisso. Qual fruto que você está dando? Dê um like, se inscreva no nosso canal e amanhã nós falaremos mais sobre isso. Até!